Dev, nessa aula aqui a gente vai finalmente bloquear o acesso às nossas rotas, aos nossos endpoints da nossa aplicação. A partir dessa aula aqui, o usuário vai precisar sim estar autenticado na nossa aplicação com o JWT válido para ele conseguir acessar as rotas da nossa aplicação. Então, fica até o final aqui que essa aula promete, tem bastante conteúdo. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai finalmente bloquear o acesso às nossas rotas da nossa aplicação. Bom, até agora a gente desenvolveu as rotas, nós desenvolvemos o controle de usuários, né, que é o nosso sign up e o sign in, para a pessoa poder autenticar e devolver um JWT para ela. Porém, as nossas rotas elas ainda estão públicas. Se a gente acessar a URL da nossa aplicação, a gente consegue consultar os dados, cadastrar dados e tal. Então, quer dizer, o nosso controle de usuários, até agora ele meio que não está servindo de nada, né? Ele serviu para a gente aprender ali, mas a partir dessa aula aqui a gente vai começar a utilizar. Então, o usuário vai precisar de um JWT válido, melhor, um token ainda nesse caso, vai precisar de um token fornecido pelo nosso sign-in para ele poder utilizar os nossos endpoints. Nós vamos modificar as consultas aqui para que elas obedeçam esse novo critério. Então deve já dar um like nesse vídeo aqui, porque esse conteúdo promete ser muito massa. Eu te garanto que tu vai curtir bastante aqui o que a gente vai fazer. E não te esquece de se inscrever nesse canal, porque dessa forma tu me ajuda, tu me incentiva aqui a produzir muito mais conteúdo como esse. Dev, tu já considerou a ser membro aqui do canal? Tu sabia que é possível fazer isso agora? Isso é uma forma muito simples e prática de todos os meses tu me ajudar um pouquinho com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Saiba que o valor para tu se tornar membro aqui do canal, ele é bem pequenininho. Dá uma olhada nos planos que a gente tem ali. Qualquer um deles que tu escolher, eu te garanto, vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho e aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos e talvez até a frequência das aulas que são liberadas aqui no YouTube. Olha só, tô aqui na página do meu canal, não te esquece de se inscrever, tá? Sei que acabei de falar, mas, de novo, não se esquece de se inscrever e considere ser membro aqui do canal, né? E nos ajudar financeiramente a trazer um conteúdo de ainda mais qualidade. Vou fechar essa página aqui, não nos interessa mais e agora a gente vai de fato para o nosso projeto. Então vamos dar uma olhadinha só. A gente tem aqui dentro de Source, nós temos o server. Dentro de server nós temos as controllers, né? Todas cidades, pessoas, usuários. E a gente tem rotas também, né? Aqui nas rotas a gente tem então as rotas para cidade, para pessoa, para, né, o entrar e o cadastrar ali. Show de bola. Só que o que acontece? Essas rotas aqui em cima, de cidades e de pessoas, são as rotas do nosso CRUD, né? E essas rotas, elas são privadas. O usuário não pode acessar essas rotas se ele não tiver autenticado, se ele não tiver um usuário cadastrado válido e que ele forneça lá, acesse o método de cadastrar e consiga um token para acessar as rotas. Só que até agora isso está livre, né? Então, por exemplo, se a gente vir, vamos pegar a nossa URL do projeto que ele está rodando lá dentro do Heroku. A primeira vez que a gente acessa essa URL, ela demora um pouquinho para carregar, mas é só da primeira vez. E aí, ó, já retornou cidades, percebe que eu não estou autenticado, não tem nada validando aqui, garantindo que não é um usuário anônimo, que eu não vou ter um ataque, sei lá, de outro qualquer tipo aqui. Alguém venha e roube esses dados, né? Não tenho garantia nenhuma aqui dentro. E aí, como é que a gente resolve isso, então, para o cara não poder mais fazer esse tipo de coisa? Vou fechar aqui por enquanto. Para a gente resolver isso, nós vamos utilizar um recurso aqui do Express que a gente já utilizou antes para fazer as validações, certo? Create Validation e tal. Porque o que acontece? Vamos lá, a gente quer que quando o usuário tentar acessar, por exemplo, um endpoint de cidades, ele bata numa determinada validação que verifique, ó, tu tem um token válido? Se tu tiver um token válido, pode acessar a chamada, pode acessar a validação dos dados aqui e etc. Beleza. Só que se tu não tiver um token válido, tu não pode acessar nada disso. Então o que a gente precisa fazer? Basicamente, nós precisamos aqui criar
um middleware de autenticação. Nós vamos criar uma função aqui dentro que ele vai resolver tudo isso para nós. Então, esse middleware, nós vamos expandir aqui a nossa pasta de shared, vamos expandir a nossa pasta de middleware e dentro dela vamos adicionar um novo middleware aqui. Eu vou chamar esse middleware aqui de ensure authenticated.ts. Ensure authenticated. De dentro desse middleware aqui, a gente vai fazer uma única coisa. Export const, colei o que eu copiei, que é o ensure authenticated. Lembrando que esse middleware, ó, é uma função, então ele vai começar com a letra em minúsculo. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 2 pontos aqui e eu vou chamar de request. Eu vou passar uma tipagem aqui, ó, do Express, que é o request handler, tá? Ó, ele vai importar automaticamente a tipagem aqui em cima. Essa tipagem vai permitir que a gente faça o seguinte, ó, abra aqui uma função, uma arrow function, permita que essa função seja assíncrona e que a gente receba nela um rec, res e next. Percebe que nessas variáveis aqui eu não estou colocando tipagem nelas, certo? Não coloquei 2 pontos a tipagem. Por quê? Porque olha só, rec a gente já sabe que é uma request, res, aqui ó, res, já sabe que é um response e next a gente já sabe que é um next function. Como é que ele já sabe disso? Porque olha só, eu disse que o ensure authenticated ele é um request handler. Então, esse request handler aqui, ele já define basicamente as tipagens da nossa função. Por isso que eu não precisei colocar aqui 2 pontos, request, né? O request do Express. Então, ele já entende automaticamente. Isso aqui deixa o código um pouco mais enxuto aqui para a gente poder trabalhar. Bom, dentro dessa função aqui, então essa função ela vai ter que fazer uma coisa. Ela vai ter que validar se o cara está autenticado e se ele tiver autenticado, ele deixa o cara seguir em frente. Deixa o cara continuar na chamada que ele vai passar para o método de validation e depois vai para nossa controller que de fato vai processar os dados que ele estiver solicitando ou enviando. Então, para ele continuar a chamada, tudo que a gente precisa fazer é um return next, né? Que é essa nossa next function aqui. Com esse return, ele não vai fazer nada. Então ele vai chegar aqui, ele vai chegar no nosso middleware, na chamada, e ele não vai fazer nada e vai continuar. Mas tudo bem, por enquanto tá bom. Olha só, aqui dentro da nossa pastinha do middleware, eu vou entrar dentro do index e aqui embaixo, ó, eu vou fazer um export asterisco ensure authenticated. Posso fechar isso aqui agora. Nós vamos dentro das nossas rotas aqui, dentro de index. E no nosso index, olha só, nós vamos colocar na frente de todos os métodos aqui, antes do validation, tá? Antes de todos os endpoints aqui, eu vou dar um Ctrl D por esse padrãozinho aqui, de modo que agora, olha só, eu posso colocar vírgula e passar ensure authenticated. E aí, olha só o que eu vou fazer. Todas as rotas privadas que eu tenho na minha aplicação, ou seja, todas as rotas que eu preciso que o cara esteja autenticado para poder acessar, ele vai bater aqui, ó, vai passar através daquela nossa função, tá? A nossa função, ó, ela vem lá de middleware, shared middleware, beleza? Então, olha só, aqui a gente já está garantindo que o nosso ensure authenticated, ele vai ser sempre executado antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de fazer validação e antes de fazer o processamento dos dados em si. Aqui nessas outras rotas, a gente não vai precisar informar nada. Porque essas rotas aqui, elas têm que ser públicas, né? O cara pode cadastrar um novo usuário e ele pode entrar, fazer o login na aplicação, né? Sem ter um token, sem ter um JWT válido. Então, olha só, vou voltar para dentro do nosso Ensure Authenticated para a gente continuar desenvolvendo ele. Posso fechar o nosso arquivo de rotas agora. Vou minimizar o explorador de arquivos aqui para simplificar. E eu vou fazer uma coisa, ó. Aqui dentro eu vou colocar um console.log. Vou abrir o terminal aqui. Nesse console.log eu vou passar rec.body, por exemplo. rec.body, ponto e vírgula. Só para a gente fazer um log aqui no terminal e saber se essa nossa função ela está sendo executada de fato. Então, o que eu vou fazer? Lá no, ó, a aplicação ela já está rodando aqui na porta 3000, tá? 3333. Vou dentro do Insomnia agora.
No Insomnia a gente está no nosso método de entrar. Nesse caso não vai ser preciso a gente validar esse cara. E sim, vamos, por exemplo, em cidades, tá? Cidades, vamos aqui no método de getAll, vamos solicitar, vamos pedir que ele faça a chamada, a listagem aqui para o nosso ambiente local, tá? Lembrando disso. Vamos fazer a chamada. Percebe que ele retornou aqui, ó, 100%, retornou perfeitamente. Se a gente der uma olhada no Visual Studio Code, olha só, o body tá vazio, porque ele não tem nada no corpo da nossa chamada. E aí, vamos pensar o seguinte, né? Onde que eu quero chegar? Quero que vocês pensem o seguinte comigo. Como é que a gente sabe se o cara tá autenticado ou não? O que que faz ele estar autenticado? Para nossa aplicação aqui, o formato que a gente vai fazer o cara estar autenticado ou não, que vai dizer se ele está autenticado ou não, é se o cara tiver nos headers que estiver chegando aqui, se ele tiver um header chamado authorization. Esse header authorization, dentro dele, vai ter que ter o tal do token, vai ter um token autenticando ele. Então olha só, volto aqui no Insomnia, vamos repetir a chamada, volto no Visual Studio Code, percebe que eu coloquei os headers aqui como log e percebe que ele não está devolvendo esse authorization aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro if aqui da nossa condição para dizer se o cara está autenticado ou não, né? Vai ser o seguinte, se alguma coisa, tá? Então o que é esse se aqui? Vai ser o seguinte, eu vou extrair aqui em cima do próprio rec headers, eu vou extrair um JWT não, né? Uma propriedade chamado authorization. Percebe que ele até mesmo, ele sugere essa propriedade para nós, authorization. É nessa propriedade aqui que a gente tem que ter um JWT informado. Se tiver um JWT informado aqui, significa que o cara vai estar autenticado na nossa aplicação. Então, olha só, se o cara não tiver um JWT, se ele não tiver nada no authorization, significa que eu vou fazer o seguinte, return res.status, vamos usar aquela biblioteca de statuscodes.unauthorized.json, vou passar um objeto e eu vou passar errors, default, e a mensagem de erro vai ser não autenticado. Não autenticado. Então, olha só, primeira condição do nosso middleware aqui. Se o cara fizer uma chamada para nossa aplicação e ele não tiver com esse header presente, se esse header for undefined, então ele não está autenticado. Então, a gente já pode utilizar o res aqui para finalizar essa nossa função. Então, ó, ele nem vai chegar a executar o código que está abaixo. Só aqui, ó, só chegando aqui, ele já encerra, o cara já não está autenticado e deu. Então, olha só, vamos aqui no Insomnia, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada de novo. E olha só, ele já está dizendo que não está autenticado. Status code, ó, 401, não está autenticado. Justamente por causa daquela nossa condição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar essa condição. Como é que a gente faz para ajustar essa condição para a gente passar aquele header, né, de authorization para o nosso back-end? Aqui no Insomnia, tu vai ter o body, por exemplo, que tu pode informar o JSON e tal, mandar dados no corpo da chamada. Tu tem essa parte de auth, e nessa parte de auth, tu pode informar vários tipos de autenticação. E a autenticação que a gente vai estar utilizando aqui vai ser essa, ó, Bidder Token. Nesse Bidder Token aqui, a gente vai poder passar, então, o nosso token de acesso aqui. Eu vou dizer que, por exemplo, vai ser um token teste, só para a gente ter como teste por enquanto. E no prefixo aqui, eu vou passar teste também, por enquanto. Vou fazer o send. Quando a gente faz o send, olha só, ele já passou a aceitar. Ele está aceitando já que a gente está autenticado. Outra coisa, tem uma outra forma de tu passar essa autenticação aqui, esse bidder. Por exemplo, se tu estiver no Postman ou fazendo uma chamada na mão, por exemplo, em vez de tu utilizar essa parte aqui, ó, de auth, deixa eu colocar aqui, ó, como no authentication. Então, ok. Então aqui ele está dizendo que não tem autenticação. Se a gente fizer o send, ele não está autenticado. A gente pode vir aqui, ó, em header. A gente passar aqui authorization e colocar um value teste aqui, já resolve, tá? É a mesma coisa. Se a gente fizer a chamada agora, olha só, ele já está retornando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui agora para simplificar as coisas para nós, tá? Porque muita gente vai estar utilizando outra aplicação aqui para fazer as chamadas, né?
Então, vamos utilizar aqui no header, mas dá na mesma, tá? Tu utilizar aqui no auth ou utilizar aqui. Então, olha só, vamos voltar na nossa aplicação. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. Olha só, a gente tem vários logs aqui. Primeiro que ele não logou autenticação nenhuma. Depois, olha só, ele logou authorization com teste. Depois ele não logou nada, porque ele deu erro, né? Ele deu não autorizado. E depois ele logou a última vez, então logou authorization test. A primeira validação que a gente precisa fazer nesse nosso Ensure Authenticated é essa. É garantir que o usuário esteja mandando esse header para nós. A próxima validação que a gente vai fazer aqui tem a ver com o próprio token, com o tipo de token que a gente está utilizando. Tá? Nesse nosso caso aqui, se a gente der uma olhada no Insomnia, nós vamos utilizar um token do tipo Bitter. Então aqui inclusive, olha só, no Authentication a gente está usando Bitter Token. Um token do tipo Bitter, ele funciona o seguinte. A primeira parte do token está escrito Bitter, espaço, e aí depois vem o token em si. Então olha só, aqui no Visual Studio Code, o nosso token, o padrão dele é que ele seja o seguinte. Bitter e o nosso token em si, né? Aqui o nosso token grandão. Se o token não estiver respeitando esse padrão aqui, então significa que o cara não está autenticado de forma correta. Sendo assim, a gente pode negar, né, que ele acesse a nossa aplicação. A gente pode disparar um erro de não autorizado, né, de não autenticado. Como é que a gente faz para validar, então, se esse token ele realmente está válido, né, se ele tem isso? O nosso token, né, o dado da autorização, ele está aqui dentro. Eu vou copiar isso aqui, vou jogar esse console log aqui para baixo. E esse console log, eu vou logar o authorization que está chegando aqui. Tá? Vou apagar esse exemplo aqui embaixo e vamos no Insomnia, vamos testar de novo. Né? A gente enviou esse header e olha só, no Visual Studio Code, percebe que ele logou somente teste. Então, ou seja, dentro desse authorization está o conteúdo do nosso token. Como é que a gente valida que ele tem aquela parte do token ali? Bom, como eu comentei, o token ele é dividido por duas partes principais. Uma é o tipo do token, que é o Bitter, e a outra, que é o token em si. Sendo assim, a gente pode fazer o seguinte, ó, const, abre e fecha colchetes, vai ser igual a authorization.split. Nós vamos fazer um split no nosso token, ou seja, vamos partir o nosso token em dois pelo espaço que ele tem. Lembra que ele tem bitter espaço o token? Bom, a primeira parte é o type, ou seja, é o tipo do token. A segunda parte é o próprio token em si. Então, ó, com essa primeira parte aqui, a gente pode verificar o seguinte, ó, se type é diferente de bitter. Ou seja, se o tipo do token for diferente de um token bitter, for diferente do bitter que a gente tem aqui dentro, o cara não está autorizado, ele não está autenticado. Então, olha só, vamos abrir o Insomnia de novo, vou fazer uma chamada e olha só, o cara já não está autenticado. Por quê? Porque ele não está com o token correto aqui, né? Então, não basta só a gente enviar aquele header authorization e tal. O cara tem que colocar um token válido, coerente ali, que faça sentido. Então, ó, vamos passar aqui, bitter, espaço. Então, ó, a primeira parte é o tipo do nosso token, que é um token bitter. A segunda parte vai ser o conteúdo do token de fato. E aí, esse conteúdo do token, por enquanto, vamos deixar ele teste. Vou fazer a chamada de novo e olha só, já começou a passar de novo na nossa chamada. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code e vamos seguir. Porque tu concorda comigo que aquele token, ele ainda não está válido, né? Ele ainda não está 100%. Tem mais coisas que a gente precisa fazer aqui. Até agora a gente validou somente o authorization, se ele está presente, e se o tipo do token está correto. Agora a gente vai validar o próprio token em si. Então, como é que a gente faz para validar o próprio token em si, né? Bom, nesse caso aqui, para a gente validar o token, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui, tá? Que vai ser o seguinte, a gente vai pegar o token aqui e nós vamos verificar se o token ele é diferente de teste.teste.teste. O que é esse teste.teste.teste? Olha só, vamos abrir o explorador de arquivos aqui, vamos lá nas nossas controllers, vamos em usuário, sign in, e olha só, quando a gente
faz o sign-in, que dá um match na nossa senha, né? A gente utilizou a criptografia de senha na aula passada e tal, deixamos top, né? Então o cara deu match lá, validou a senha dele, tá correta. O que que a gente retorna pro cara? A gente retorna o tal do access token, que é teste.teste.teste. Ou seja, por enquanto, para a gente validar se o nosso token ele tá correto ou não, a gente tem que ficar enviando esse token fixo aqui, né? Tem que estar validando esse token fixo. Se o cara vier com um token que é diferente disso aqui, significa que está errado, que ele não está logado na nossa aplicação e vai dar erro, né? Ele não pode prosseguir. Então, eu vou fazer o seguinte, voltando no Insomnia, vamos fazer a chamada de novo e outra vez essa chamada não está autenticada, porque o token não está seguindo, ele não está dando match lá com aquele token que a gente considera válido, né? Então vamos passar aqui token.teste.teste. Então, o token, tá? No final das contas, ele tem que validar com aquilo que o sign-in está devolvendo para nós, né? Quando a gente se autentica. Na próxima aula, a gente vai utilizar a geração de token. Nós vamos gerar um token de verdade, token JWT, que inclusive vai ter dados dentro dele, dados reais, dados do nosso usuário, vão estar dentro do token. E aí a gente vai poder validar, verificar se esses dados são reais, se o token não está expirado, se, enfim, vários outros tipos de coisas que a gente vai poder, enfim, validar o token de verdade, né? Por enquanto, por essa aula, a gente vai ter que ficar só nesse caso aqui. Mas de qualquer forma, né, mesmo estando desse jeito aqui, o nosso Ensure Authenticated, ele vai estar com mais completo ali na próxima aula, a gente vai refatorar ele e deixar 100%. Nas próximas aulas, na verdade, né, porque, olha só, a gente colocou uma condição a mais nos nossos endpoints, certo? Então, nas nossas controllers aqui, vamos lá em rotas, né, nos nossos endpoints, agora eles estão validando se o cara está autenticado de fato. Sendo assim, olha só, vamos subir aqui um pouco mais o nosso terminal e vamos dar uma olhada numa coisa. Eu vou parar o terminal que está rodando aqui, vamos abrir ele e eu vou rodar um yarn teste. Tu tinha esquecido dos testes, né? Pois é, mas a gente refatorou nossos controllers aqui, os nossos endpoints, e agora a gente colocou a autenticação. Só que tu tá lembrado, né? Que a gente não mexeu mais nos nossos testes e provavelmente os nossos testes não vão mais passar. Porque agora a gente tem autenticação, os nossos testes não estavam esperando a autenticação. Percebe que, mesmo assim, alguns testes passaram, né? Provavelmente foram os testes de cadastro e de entrar. Eles ainda passaram, mas o restante dos testes nenhum passou. Então eu vou te deixar como desafio para até a próxima aula tu refatorar esses testes, ajustar eles para eles voltarem a funcionar. Lembrando que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, no Insomnia, só que utilizando agora a nossa biblioteca de teste lá com o Jest para tu passar esse token. Pode ser esse token fixo aqui mesmo, é só o que a gente tem por enquanto, para ele estar autenticado na hora que ele vai rodar a nossa aplicação ali, na hora que ele vai rodar os testes e, enfim, poder fazer as consultas, tá? Antes da gente finalizar aqui, eu vou fazer o commit do nosso código para que a gente consiga testar lá o nosso endpoint no Heroku para ver se ele ainda está funcionando ou não. Como é que está a nossa aplicação no Heroku? Se agora ela ainda vai estar pública, né? Estou dizendo aqui que a gente adicionou a Ensure, né, a autenticação para os nossos endpoints de cidades e de pessoas. Vamos abrir o Heroku, então, deixa eu abrir ele aqui, eu estou numa nova aba. Beleza, olha só, vou abrir aqui a nossa aplicação do curso de Node. A gente pode ver aqui nos logs, ó, que já está com o build em progresso. Vamos ver, esperar ele finalizar aqui e vamos ver se vai funcionar. Lançando a aplicação, funcionou 100%. Vamos dar um open aplicação e, ó, o Olá Dev ainda está funcionando. Só que tu lembra, né? Aqui no nosso código, olha só, o Olá Dev não tá com autenticação. Então tudo bem, tá certo. Mas se a gente acessar barra cidades, olha só, ele já retorna aqui para nós um erro de não autenticado. Se a gente der uma olhada aqui no console, né, aqui no nosso navegador, olha só, a gente pode olhar em
na abinha de Network, damos um F5 aqui, e nessa aba, olha só, 401. Ou seja, ele está retornando a mensagem de erro que o cara não está autenticado e ele não está mais mostrando os dados que tinha aqui. Agora ele só vai conseguir mostrar os dados quando tu tiver de fato enviando a autorização. Vamos aqui no Insomnia de novo, olha só. Vamos trocar para o nosso ambiente de produção. No ambiente de produção, agora passando, vamos tirar aqui o token para ver o que acontece. Vou fazer um send para o ambiente de produção, olha só, não autenticado. Vamos voltar com o token aqui, teste.teste.teste. Olha aí, ó, voltou a funcionar então no ambiente de produção com um JWT, né, com o nosso token aqui com a autorização correta. Aí ele funciona. Então, olha só, já tá bem interessante aqui. Eu tô achando que essa aula aqui ela merece um like e eu mereço a tua inscrição aqui no meu canal por estar compartilhando esse conteúdo aqui super massa contigo. Beleza? Dev, a gente se vê na próxima aí. Valeu!